Olá pessoal, meu nome é Carlos Alberto Tadei, sou engenheiro agrônomo da empresa Magnojet e junto com a cooperativa Cravil estamos aqui hoje para comentar algo com vocês a respeito de calibração, regulagens e manutenção de pulverizadores agrícolas. Nós sabemos que no campo as coisas nem sempre estão adequadas às situações de trabalho. Então muitas vezes quando a gente vai calibrar um pulverizador, encontramos certas dificuldades. Então o que nós estamos pensando em comentar com vocês hoje? Vamos dar dicas de como fazer as calibrações e as manutenções dos pulverizadores de uma maneira simples, fácil e bem prática na hora de calibrar um pulverizador para efetuar suas devidas aplicações de herbicidas, fungicidas, inseticidas e etc. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que analisar, pessoal, é a fonte de água que nós estamos captando para colocar no pulverizador. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque nós sabemos que a água é um elemento fundamental como veículo para transportar esse princípio ativo do produto até o alvo desejado. Então o que acontece? Muitas vezes existem fazendas que a pessoa não tem uma qualidade de água boa, tem que pegar água de um lago, de um rio, de uma represa, e muitas vezes essa água tem um problema de lodo, de argila, ou até mesmo se for um poço artesiano, às vezes tem excesso de areia, aquela areia branquinha, que o pessoal chama de carbonato de cálcio e magnésio. Na verdade, aquilo é uma espécie de pozinho de calcário. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é filtrar essa água antes dela entrar no pulverizador, tá? Então a gente sugere que a pessoa utilize filtros com malhas bem finas para fazer a limpeza dessa água. Isso é muito importante, porque quando a gente usa uma água, por exemplo, com colóides de argila, essas coisas assim, o que acontece? Muitos produtos químicos, alguns herbicidas e até inseticidas e fungicidas, eles entram em reação química com essas moléculas do barro, dessa argila, tá? E isso transforma esse produto numa terceira coisa, ela não é nem argila e nem o produto químico que você está aplicando. E você pode até perder a capacidade de ação desse princípio ativo. Esse seria o primeiro passo, então, verificar a qualidade física da água. O segundo passo, pessoal, da água seria a questão do pH da água. Então, se nós vamos trabalhar aí com herbicidas, ou se a pessoa vai trabalhar apenas com inseticida e fungicida, o ideal é verificar o pH da água. Isso pode ser feito com um pH-mêtro digital, que são aparelhos que você coloca na água e ele te dá o número certinho do pH que está naquela água no momento, e você faz a correção com adjuvantes, que são vários adjuvantes excelentes que tem no mercado hoje em dia. Você faz a correção na quantidade correta para abaixar aquele pH da água, caso ele esteja um pouco elevado. Pode também usar o método da fitinha, como aquela fitinha que mede pH de água de piscina, tá? Que é usada em clubes de campo ou até mesmo em pessoas que têm piscina na sua propriedade. Então é um método muito interessante e muito fácil para se fazer no campo. Segunda coisa, pessoal, visto o pH da água, visto se a água não tem argila, não tem areia, não tem algas, não tem lodo, ok. Está feito isso? Então o primeiro passo está dado, já estamos caminhando bem para fazer uma boa aplicação. Qual seria o segundo passo? Agora nós vamos verificar a máquina, tá? Então, primeira coisa, colocou-se água dentro da máquina, vamos testar a máquina. Se você tem uma máquina de arrasto ou de 3 pontos no trator ou até mesmo um autopropelido, ligue a sua máquina só com água, abra as barras, deixe ela pulverizar e observe ponto por ponto da barra. Ao longo da barra, vamos observar cada porta-bico se não está tendo vazamento, se não tem problema de diafragma das válvulas antigotejo que estão estourados ou estão ressecados. Caso isso ocorra, pessoal, teremos que fazer a manutenção. Então temos que olhar o diafragma, trocar esse diafragma, ou caso ele esteja apenas sujo, vamos limpá-lo, colocar novamente, liga a máquina outra vez e vamos testar para ver se essa máquina está funcionando, como eu sempre digo, como se fosse 0 km, tá? Você não necessita ter exatamente um pulverizador novo todo ano. Isso não é necessidade. Agora, nós temos que ter um pulverizador que funciona como se fosse novo, como se fosse 0 km. Então a gente tem que verificar todos os porta-bicos,
todos os filtros estão limpos, se não tem anel de vedação que está vazando, tá? Se não tem mangueira dobrada, se não tem mangueira furada. Então são vários itens que a gente tem que observar. Visto isso, pessoal, então aí a gente vai partir para a área da bomba. Vamos verificar na bomba do pulverizador, se caso ela é uma bomba que tem um sistema de lubrificação a óleo, vamos verificar na bomba se não está vazando óleo pelo suspiro da bomba, que normalmente fica na parte embaixo da bomba, tá? Vamos verificar ali se não tem problema de vazamento de água ou de óleo. Caso tenha esse tipo de problema, nós temos que trocar o reparo da bomba. Aí você tem que ir numa loja autorizada que vende reparos da bomba, veja a marca do seu pulverizador, a marca daquela bomba que equipa o pulverizador e fala, olha, eu preciso comprar o reparo da bomba tal. Então isso é interessante, por quê? Porque você vai trabalhar com a máquina inteirinha organizada, tá? Um terceiro e quarto passo, vamos dizer assim, que seria ao mesmo tempo. Após eu verificar então as barras, os porta-bicos, a bomba, eu tenho que verificar se o manômetro do pulverizador está funcionando. Manômetro, o pessoal no campo tem mania de apelidar, né? Dar o apelido e fala o reloginho da máquina. Tudo bem, não tem problema, pode ser falado reloginho. Desde que saiba que não é um relógio para medir horas, né? É um relógio para medir pressão. Por que eu tenho que ter o manômetro funcionando e o manômetro verificado? Porque, pessoal, se você tem uma máquina que o manômetro está quebrado, você até consegue calibrar tantos litros por hectare. Porém, você não consegue determinar se aquele conjunto de pontas, que são chamados popularmente de bicos dos pulverizadores, se aquele conjunto de pontas está realmente aferido. Às vezes você tem pontas desgastadas, umas mais do que as outras, e você não está sabendo porque você não tem um manômetro para verificar a pressão correta. Fazendo um comparativo grosseiro, seria como você estivesse andando num carro e o seu veículo, o velocímetro está quebrado. O carro precisa de velocímetro para andar? Não. Teoricamente não. Você consegue andar com o carro sem o velocímetro funcionando. Mas se alguém te perguntar que velocidade que você está, você não sabe. Por quê? Porque você não tem como medir porque o velocímetro está quebrado. Então o manômetro é como se fosse o velocímetro do pulverizador. Só que ele não mede velocidade, ele mede pressão, tá? Depois de feito isso, pessoal, aí nós vamos partir para a última parte do pulverizador, que seriam as pontas de pulverização. O que são as pontas de pulverização? São os chamados bicos de pulverização. No popular, no campo, há muitos anos a gente chama isso de bicos de pulverização. Então os bicos de pulverização, pessoal, são importantíssimos. Por quê? Muita gente considera que a bomba do pulverizador é o coração da máquina. Tudo bem, vamos fazer uma comparação com o corpo humano. Então a bomba é o coração. Ok, é importante? Claro, é importantíssimo. Sem coração ninguém vive. Um pulverizador que a bomba não está funcionando corretamente, provavelmente ele não vai ter uma boa aplicação, porque ela vai deixar a desejar. Ela tem falha, ela pode estar pulsando, ela pode estar com problema de válvula e etc. Até mesmo problema de sucção. Eu verificando a bomba é uma coisa. Agora, quem é o responsável? A gente sempre tem que parar e pensar. Quem é o responsável por pegar um tanque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um tanque de 2.000 litros, que forma uma gotona de 2.000 litros. Quem é que divide essa gota em pequenas partículas para distribuir numa determinada área? Então, se eu tenho 2.000 litros, vamos dar um exemplo aqui para a gente fazer contas de cabeça, e eu vou jogar 100 litros por hectare, se eu for aplicar 100 litros por hectare, então quer dizer que 2.000 litros eu consigo fazer 20 hectares. Perfeito. Quem é o responsável por fazer essa divisão dessa gotona de 2.000 litros que está dentro do tanque? São os bicos. Então os bicos, pessoal, é como se fosse o cérebro do pulverizador. Você vai regular uma determinada pressão no comando da máquina e essa pressão vai te dar uma determinada vazão em litros por minuto em cada bico. Ok? Esses litros por minuto em cada bico, fazendo os cálculos com o número de bicos que tem na barra, independente do tamanho da barra, o espaçamento entre esses bicos e a velocidade de caminhamento desse equipamento, nós vamos ter os 100 litros por hectare, ou mais ou menos de acordo com a necessidade ou de acordo com a recomendação do seu técnico ou do seu engenheiro agrônomo.
tá? Muito bem. Como que eu verifico os bicos? Simples. Basta você pegar uma proveta ou uma jarra calibradora, que ela tem todo o sistema graduado, que te mostra quantos litros está caindo por hectare ou até por minuto, se você quiser fazer a conta por minuto, também é possível. E você tem que verificar se esses bicos não estão desgastados. Por quê? Um pulverizador tem uma barra longa. Então imaginem, pessoal, que de uma ponta da barra até a outra ponta da barra, você tem os cruzamentos entre os jatos pulverizados. Isso tem que te dar uma uniformidade de barra. Então vamos imaginar que eu tenho uma barra de um pulverizador com 30 bicos, por exemplo, tá? E eu tenho uns 15, 16, talvez 17 bicos desses que não estão trabalhando iguais aos outros. Uns está saindo um pouquinho mais de líquido por minuto, outros saindo um pouquinho menos. Se eu fosse coletar em vários copinhos, um copo em cada bico, tá, da barra, eu teria que coletar a mesma quantidade de água por minuto. Perfeito? Se um bico está mais desgastado que outro, ou se ele porventura foi limpo com arame, ou está quebrado a ponta do bico, ou esse bico já está parcialmente entupido, que muitas vezes o bico não entope por inteiro, ele entope parcialmente, o que vai acontecer? Os copinhos não vão encher por igual, então eu não vou ter uma uniformidade de barra. Aí muita gente me pergunta, ué, Carlos Alberto, mas o que acontece no campo? Não está saindo água normal? Sim, perfeitamente, está saindo água normal. Só que a água não está caindo da ponta da barra até a outra de maneira igualmente parelha. Ela pode estar caindo um pouco mais aqui, um pouco menos aqui, um pouco mais aqui, um pouco menos aqui. O que acontece no campo? A tua distribuição fica assim, ondulada. Significa que eu posso ter falhas no meu herbicida, ou no meu fungicida, ou no meu inseticida. Então isso não é desejável no campo. Por quê, pessoal? Porque isso aí envolve muito dinheiro. Então quando a gente fala no assunto dinheiro, é uma coisa muito séria. Porque o que a gente põe para trabalhar dentro do pulverizador? Os herbicidas, os inseticidas e fungicidas. Só que isso custa caro. Por quê? Porque são produtos químicos que não são baratos, no mundo inteiro é caro. Não é só no Brasil, tá? Então a gente tem que aferir os bicos. Caso esses bicos estejam irregulares, o que a gente tem que fazer? Trocar todo o conjunto de bicos. Um exemplo, vamos fazer de conta que eu estou trabalhando com um bico 11002, o famoso amarelinho, tá? Se eu tenho esses bicos que não estão uniformizados, eu tenho que trocar todos, eu não devo trocar apenas os que estão fora do padrão das tabelas. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu pegar um carro com 4 pneus careca. Se eu trocar 3 e não trocar um, o que vai acontecer? O carro não tem alinhamento, o carro vai andar desequilibrado. A mesma coisa com o pulverizador. Então, se eu tenho bicos que estão desgastados acima de 10% do que era a sua vazão original quando era novo, e está com 11, 12, outro com 13%, então eu devo trocar todos os bicos da barra por bicos do mesmo tipo ou até de um outro tipo, depende da recomendação agronômica, e você vai ter uniformidade de vazão e uniformidade de calibração, tá? Finalizando, pessoal, o que é muito importante a gente saber, qual o bico ideal a ser utilizado? Você deve sempre consultar o seu engenheiro agrônomo ou o seu técnico agrícola. Por quê? Dependendo do modo de ação desse bico na planta, tá? Do modo de ação do princípio ativo, perdão, o que acontece? Você pode ter pontas que te produzem gota grossa, gotas médias ou gotas finas. Então, de acordo com a recomendação agronômica do produto que vai ser usado na sua lavoura, você tem um tamanho de gota ideal para um melhor funcionamento desse princípio ativo na sua lavoura, ok? Por isso que é interessante a gente sempre consultar um técnico, um engenheiro agrônomo, para saber o produto que foi recomendado eu aplicar na minha lavoura, esse bico que eu tenho na máquina é o suficiente? Ele atende a essa necessidade ou a gota dele é muito fina ou a gota dele é muito grossa? Então a gente tem que verificar isso antes de comprar um jogo de bico. Por isso que a manutenção preventiva, pessoal, é o objetivo dessa palestrinha nossa aqui. Temos que fazer essa manutenção que eu comentei aqui nesse vídeo antes de fazer a aplicação e não deixar para fazer isso no dia que vamos fazer a aplicação, porque caso precise de
trocas de bicos, ou trocas de reparo de bomba, ou trocas de pedaços de mangueira porque está vazando, às vezes eu não vou ter tempo. E aí cai na correria. Então é sempre interessante, pelo menos uma semana antes, ou até, se quiser, 15 dias antes, melhor ainda, eu verificar se o meu pulverizador está funcionando normal. Eu faço isso só com água, não vou contaminar nada, tá? E aí eu vejo a máquina, eu simulo que ela esteja pulverizando. Ela está pulverizando igualzinho? Perfeito? Não, não está. Onde que está o problema? O problema é nos bicos, o problema é numa mangueira, o problema é no reparo da bomba. Eu vou ter tempo para vir numa loja autorizada, comprar aquela peça, ir lá na minha propriedade, efetuar a troca, consertar tudo direitinho, botar a máquina para funcionar igualzinho uma máquina 0 km, tá? Então isso é muito importante, pessoal. Bom, pessoal, finalizando, a MagnoJet e eu, Carlos Alberto Tadei, agradecemos a Cravil dessa iniciativa e nos colocamos à disposição de todos os agricultores da região, todos os cooperados. Caso queiram fazer o curso na própria propriedade, nós dispomos do treinamento a campo, que chamamos de rota de qualidade, tá? E dispomos de técnicos de acordo com a necessidade. Vocês podem entrar em contato com a cooperativa vai agendar uma data e um horário e um técnico nosso vai à sua propriedade para explicar detalhes e verificar todo o seu pulverizador e dar essas dicas que acabamos de citar no vídeo. Agradecemos por assistir nosso vídeo e nos colocamos à disposição de todos. Muito obrigado.